palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espírito Santo de Deus. Agradecer a Deus pelo retorno, pela vida da irmã Érica, que Deus continue abençoando. Fez falta. Eu pude interceder juntamente com as irmãs, mas já sabia que o Senhor baniu até aí esse mal, porque era para ser coisas piores. Pelo inimigo, o inimigo queria mais, queria colocar até um câncer, mas Deus não permitiu e tirou o que não presta para fora. E agora restaurou, encher e você andar nas terras dando glória e aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim no versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Sente adorando o santo nome do Senhor. Vemos aqui, irmãos, a convocação de Paulo, exortando a igreja de Éfeso a despertar de um sono espiritual, de um comodismo que levava o povo a decair, a declinar-se cada vez mais para o pecado. Havia uma mistura de adoração a falsos deuses. Apesar da igreja ser uma igreja forte, uma cidade forte, só que o povo estava espiritualmente caídos. E Paulo agora, ele usa a doutrina do Senhor através da teologia de Deus. Ele aplica a teologia de Deus com essa doutrina a exortar e a despertar o povo para sair deste comodismo. E como é que sai desse comodismo? Não tem outra solução a não ser através da oração. E é com essa palavra que eu quero lhe dizer nessa tarde. A oração é uma arma inabalável. E eu quero interrogar você nessa tarde. Eu quero lhe perguntar, você já orou hoje? Não se ora simplesmente por um compromisso ou porque vai fazer algo. O nosso elo é compromissor, independentemente que esteja aqui ou vá fazer alguma coisa. Tem que estar orando em tempo e fora de tempo. O contra-ataque rodeava essa igreja e Paulo, ele falando com o povo, os crentes dessa igreja, ele sabia que eles estavam se achando espiritual demais, mas eles eram crentes carnais e deveria voltar agora ao primeiro amor, os primeiros costumes, a ordem do Senhor. Era para levantar, iniciar e fazer, tornar a fazer aquilo que eles outrora faziam. Mas agora estavam desapercebidos por causa do pecado. E ele ainda aqui no capítulo 4, versículo 27, ainda exortando a igreja do Senhor, ele diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação e para que dê graças aos que ouvem. No versículo 30, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia seja retirada entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Apesar de faltar o amor, faltava a misericórdia e o reconhecimento com os seus irmãos. Mas ainda Paulo enfatiza no capítulo 5 e dá continuidade: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados do Senhor. E isso é, irmãos, isso é uma obra difícil, desafiadora, mas não é impossível. Foi para isso que fomos chamados, para ser igreja santa do Senhor. No versículo 9, ainda do capítulo 5, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. O Senhor nos chamou para condenar o que é impuro, o que é imundo. Éfeso estava corrompida nesse momento, e Paulo sabia
que o momento a igreja estava cada vez mais dando ouvido a falsos ensinamentos, a mentirosos, que usava ao contrário as coisas do Senhor para se infiltrar dentro da igreja. Mas Paulo, ele ensinava, corrigindo, advertendo, exortando, porque ele sabia que não tinha outra maneira de combater esta influência a não ser através da oração. Porque a oração é um revestimento de poder de Deus. Foi em Atos capítulo 1, versículo 8, que todos estavam reunidos depois da promessa da ascensão de Jesus, que veio o cumprimento do selo da Trindade Santa, do Espírito Santo sobre todos que estavam unanimemente unidos, revestidos em oração. E ali desceu uma revestimenta de poder sobre eles. E não estava somente homens, mas mulheres também estavam lá. Inclusive Maria, a mãe de Jesus, também estava lá naquele meio, buscando, colocando em prática aquilo que o mestre ensinou. Jesus, como nosso Redentor e Salvador, ele orou, ele jejuou, ele buscou e deixou o exemplo para a igreja amada. Hoje há uma dificuldade para orar. Vemos que achamos tempo para tudo, mas quando é para buscar a presença de Deus, há desculpas, há comodismo, porque queremos estar no conforto da nossa carne enquanto estiver aqui. Às vezes queremos sofá, queremos a nossa cama e o mundo espiritual em guerra. E Deus te chamou para ser inabalável. Esse é o tema que está sendo explorado aqui na igreja. Efésios 6, versículo 13. Revestido de toda a armadura para que possa estar firme no dia da guerra. Para que possa estar firme na rocha. Para que você possa estar inabalável. Em outras traduções vai dizer. Então por isso, aquele povo que Paulo classificou como povo crente, mas sabendo que estava agora com práticas carnais, não estava atento às influências do inimigo que entrava para destruir os lares, as famílias. Você vai ver aqui que no capítulo 12 ele diz assim, no capítulo 5, versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Paulo sabia quem chamou ele e quem colocou na mão dele aquela autoridade para enviar o socorro para a igreja do Senhor. Independentemente de qualquer situação, Deus se preocupa com os gentios e com os judeus. O amor do Senhor é grande, mas eu e você é quem deve estar atento e não dispersos com o reino espiritual, que não é contra a carne nem sangue, mas é contra a milícia do inferno. E o demônio não brinca, irmãos, em serviço. Ele só come das obras que faz e procura brechas para se infiltrar nas pequenas coisas, para poder roubar a presença de Deus da sua vida, para querer roubar a paz que o Senhor te deu. Mas nessa tarde, como ministro do Senhor e pela palavra dele, eu quero te convidar a se revestir, a ser cheio e a sentir esse poder que vai impactar toda a influência maligna, pois não há resistência para aquele que está na luz. Ele vence, porque com Cristo é vencer ou vencer. No versículo 14 ele disse que era para despertar. Desperta, ou seja, acorde. Acorde, minha filha, acorde, meu filho. Essa situação está grave, mas não é para você se acomodar, não é para você entrar na caverna, não é para você parar de louvar, não é para você parar de pregar, é para usar aquilo que Deus colocou e confiou nas suas mãos. Mas como é que eu vou despertar? Sentado não. Como é que eu vou despertar deitado? De maneira nenhuma. Só desperta quem acorda, só desperta quem levanta, e só levanta quem está deitado, quem está prostrado, quem está sentado, porque precisa tomar uma direção espiritual para bombardear o inimigo. Há momentos que você vai ter que estar atento e ir para o ataque antes que ele venha. Não espere o inimigo entrar na sua vida, na sua família. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque ele está voltando. E ele diz aqui no versículo 15: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas
como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Vemos que Efésios, irmãos, a igreja de Éfeso é a primeira carta que o Senhor se revelou a João na ilha de Patmos. Quando ele foi preso por causa da revelação da palavra de Deus, do evangelho do Senhor, ele foi preso por Domiciano, pelo imperador Domiciano. E lá diz aqui no capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem nas suas destras 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achastes mentirosos. E diz aqui no versículo 3, e sofreste a paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que se queixares do primeiro amor. Glória a Deus. O Senhor nos convida a despertar. Não tem como você ter outra ação, outra atitude, se você não começar primeiramente amando. Às vezes cobramos mais, exigimos mais. Vemos aqui um elogio de Deus para Éfeso e uma exortação, uma correção. Primeiro ele corrige. Você precisa voltar às suas primeiras obras, o seu primeiro amor. E depois ele dá um elogio. Ele diz também: eu sei que você não se contaminou com as doutrinas dos nicolaítas, que eu também aborreço. Aqueles que também entram na minha casa para destruir, para enganar, porque quem não estiver firme na palavra não vai ter segurança espiritual, não vai ter resistência, vai cair, vai fraquejar, vai se afastar, não vai ter autoridade diante da afronta do inimigo para se levantar diante da guerra, diante da peleja. É dias difíceis, os dias são maus e Deus te chama para a peleja. Foi cantado aqui que é para guerrear, porque a guerra é travada e tem que guerrear mesmo. E na mão dará e a súbria. Mas há uma exigência para que você tenha êxito, tenha sucesso nessa guerra, nessa batalha. Deramaia súbria. É Ele quem vai fazer, mas Ele só vai lhe revestir se você der a Ele autonomia. Ele só vai te revestir se você quiser. Ele só vai revestir você se você estiver disposta a ser revestido. Eu quero convidar você que está em casa, homem, mulher, criança. Deus quer revestir você nessa tarde com a presença do Espírito. Essa presença que liberta, que dá vida, que santifica, que quebra toda maldição e entra onde você não pode entrar. E hoje Ele vai derribar essa barreira que te impede de sentir a presença dEle. Esse mal que te influencia. Aleluia. Porque quando você desperta, que busca, você recebe poder de Deus. Quando você tem poder de Deus, você sente a necessidade de renunciar. Porque quem tem poder de Deus tem temor. E quem tem temor não faz o que quer, não diz o que quer, não anda onde quer. Ele anda na prudência, na sinceridade. Ele não tem mistura. Não é em cima do muro que você vai ter vitória. Toma nessa tarde o lugar que o Senhor quer que você fique. O povo andava se corrompendo, adorando uma falsa entidade conhecida no livro de Atos, capítulo 19, versículo 35, como deusa Artemis, na Grécia como Afrodite.
Ela é descrita também como Diana, conhecida como deusa da sensualidade. E ela estava naquele momento ali entre o povo de Deus e a igreja de Éfeso. E muitos se afastavam dos caminhos do Senhor, porque entrava por essas portas de mitologia, de engano. Não tinha força, não tinha resistência, porque não orava mais, não clamava mais, não tinha mais intimidade. Perderam a essência com o céu. Ei, o Senhor te chama para essa tarde você voltar a ter o contato com o céu. Ele te fez promessa, Ele vai dar vitória, vai, mas Ele não dá vitória em templo corrompido, em altar corrompido. O altar tem que estar intacto, não pode ter mistura, tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ter a presença do dono da glória. E eles achavam que poderia ficar, eles ficaram de todo jeito, acreditando nos nicolaítas, disseram, era uma das doutrinas que achavam. Deus só quer o coração, o resto pode queimar no fogo. É aquela falsa, enganosa conversa. Meu irmão, se você já é crente, é o que importa, o resto você pode fazer. Não, se você é crente, você é separado. Se você é crente, você é santo. E se você é santo, você é exclusividade do Senhor. E Ele te chamou para fazer a diferença. E nessa tarde, mais uma vez, o Senhor, Ele não quer que você fique nesse meio termo, ou ser chamado de crentes de crente carnais. Não, você tem que ser um crente espiritual. Um crente que faz a diferença. Um crente que é espiritual. Ele não tem medo de falar em línguas estranhas. Ele ora no meio da rua. Ele faz o que o Senhor manda dentro e fora da igreja. Ele não teme cara feia, porque ele sabe que ele tem autoridade com a treva, com botar as trevas para correr. Raia manda e a súbria. Mas a palavra do Senhor nos ensina e diz que o homem, o crente carnal, nada discerne. Aí está na carne, se enche de emoção, se embaraça, traz contenda, se embriaga. Um dia está no bar, um dia quer beber, um dia está tomando um vinho, outro dia está na ceia. Rei, me derraia súbria. E o Senhor dizendo assim, eu quero que você esteja revestido. Eu quero que você tenha a minha presença. Deus ama a igreja que é imperfeita, porque a perfeição está nele. Mas a igreja que não busca a perfeição em Cristo, que não busca a santificação, vai sofrer graves consequências. A desobediência tem sido grande no meio do povo de Deus. Mas muitos só querem apontar, acusar. É A, é B, é o pastor, é o irmão. Se posicione e vá se revestir, porque é você que Deus quer usar. Como Deus usou Paulo, Ele também quer usar você. Para combater a falsa idolatria. Porque neste período as práticas imorais eram constantes. As práticas, a imoralidade, a mentira, o pecado, o engano, cada vez mais aumentava. E eles dizendo que estavam adorando a Deus. Remandai a súbria. Você tem noção do que é uma adoração ao Deus Santo e Poderoso? Ei, não é de todo jeito não. Não é como você quer não. Ei, tem que ser puro, porque sem a santidade você não verá Ele. E Ele te chamou para combater o inferno. Ele te chamou para resgatar a vida. Ele te chamou para deixar essa moinha, esse monturo, essa conversa, essa perseguição, essa vontade
que vem da sua carne, de agir com seu impulso. O homem e a mulher revestido no poder de Deus, ele tem equilíbrio. Tem equilíbrio na mente, tem equilíbrio na língua. Sabe o que vai dizer. Tem comportamento de crente. Ele não escandaliza, ele honra o seu Deus, mesmo que vá para a morte, ele sabe que quem está com ele é maior. Mas quando vemos qualquer tipo de ameaça, pense em uma igreja que a doutrina foi mais pesada, foi nesse lugar. Foi na igreja de Éfeso, porque estava precisando. Eu não vim doutrinar. Eu dobrei o joelho e perguntei ao Senhor. E Ele disse assim: não existe revestimento sem santidade. Não existe revestimento sem renúncia. Não existe revestimento sem temor. Rabaia mantro, eu vou entrar. Ei, porque conheço que estão querendo brincar com a minha obra. O povo tinha mais prudência, tinha mais foco com o templo de Diana, que era rico e próspero em seus governos, do que a doutrina da palavra de Deus, porque estava focado em outra coisa. Ei, não perca o foco, minha filha. Desabrocha, abre essa mente, fique atenta, a guerra é grande. Paulo já estava preparando no capítulo à frente. Se prepare aí, vai se preparando para a guerra que vem aí. E o povo brincando com a cara para cima de todo jeito, querendo bênção. Bênção é bom, poder é bom, mas ser santo e ganhar o céu é melhor ainda. Ele vai santificar, vai libertar, vai quebrar. E os que quiser brincar com ele, ele sabe como vai fazer. Mas de todo jeito não fica, porque ele ainda manda e desmanda o Senhor da glória. O povo estava doente espiritualmente, se ornamentava por fora, se achava que estava chique, estava se arrumando, mas a alma estava podre. O espírito não tinha sensibilidade à presença do Espírito Santo de Deus, passava longe. Tem muitos enganando a si mesmo. Ei, o meu Deus, Ele não vive e nem olha a aparência não. Ele conhece você no seu íntimo. Ele sabe a sua capacidade, para que você tem, para onde você vai, o que Ele lhe deu e para o que Ele vai usar, aonde Ele vai te levar. Mas como é que você quer ir se você não está disposto a viver e pagar o preço da renúncia, da santificação que Ele quer em você? Muitos perdendo o foco, muitos perdendo o temor, muitos não dão mais credibilidade. Aleluia, a palavra do Senhor não dá mais credibilidade. Deus usa os profetas, usa os homens de Deus na palavra. Os pastores estão ensinando, estão doutrinando toda semana as igrejas. Não venha com conversa fiada não, porque Deus tem falado em sua casa. Você que não tem colocado em prática aquilo que você deveria ter aprendido há muito tempo. Não é como você quer, é como Cristo, cabeça da igreja, quer. É Ele que alumia, a glória é dEle. Ele orienta, a palavra é dEle, a doutrina é dEle. Ele quem se revela aos seus. E muitos já perderam o contato de aceitação, de saber o seu lugar e reconhecer que quem manda e quem brilha, quem desmanda, quem opera é Ele. Não existe dificuldade, mas Ele está dizendo: você está lutando com as trevas. O reino é espiritual, o bombardeio é grande
E eu quero fazer coisa grande no meio de vós. Mas para isso acontecer, tem que tirar o que é impuro do meio. Deramanda e Assuri derrai. E ele vai tirar, vai arrancar, vai despedaçar, porque por essa palavra ele exorta, ele desperta, ele pune, ele santifica o seu povo e purifica. Quem purifica é ele, quem santifica é ele, quem levanta e quem abate é ele, e ele sabe onde precisa consertar. O Senhor está dando força nessa tarde. Estou dando resistência. Ele diz, ainda no versículo 2 do capítulo 5, que andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício de Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como vem aos santos, nem torpeza, nem porvice, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Ele estava dizendo, eu opero, eu entro no amor, eu santifico, mas tira do meio de vós o de respeito, o desrespeito, o escândalo, o deboche. Tira a brincadeira, deixa de ser crente menino, toma uma posição, deixa de brincar com o que é santo, toma jeito, se levanta, se santifica. Como é que eu vou me purificar? Vai se santificando, vai sim, como? Renunciando, buscando, orando e pagando preço, porque os círculos de orações estão escassos. O povo só quer orar quando é festividade. Vai numa segunda-feira, você conta no dedo as que estão lá pagando preço. Repai em mintro. Aí quer ver milagre, rebai a súria. Aí quer ver benção. É você que ele te chamou para despertar. Desperte, acorde, se levante enquanto é tempo. E deixa o Espírito de Deus te encher, te usar, porque ele quer fazer. Ele sempre quis fazer. Mas como? Vigiando mais, perdoando mais. Porque às vezes não queremos a bênção, mas não queremos perdoar, queremos criticar, porque hoje tem mais crítica e menos perdão. Para criticar, olha, uma plateia está cheia. Agora para estender a mão, minha amada, você viu o ciclo de oração? Eu vi, querida, mas eu conto contigo para estar lá no joelho orando também. É, porque tu só veio observar. Não observe e saia falando não, querida. Paga teu preço, faz a tua parte. Liga para aquela amiga de oração, dá um balanço nela, chama para orar, vai na casa se for preciso, faz uma visita. É a irmã morrendo, é o irmão morrendo, e você não sabe o porquê, mas não vai lá saber porquê. Não vai, não se preocupa saber, só mete a língua. Só vão saber o que tu passa quando passar do mesmo jeito. Eita Deus grande, fique firme, tenha resistência, faça a diferença. O Senhor te chama, Ele é socorro e Ele quer entrar. Ele vai restaurar, Ele vai abalar Rio Largo, Cedilma. Ele vai pegar mulheres acomodadas e dispersar, mulheres seguras que estão em repouso. Se levante e desperte, porque o campo te chama, os ceifeiros são poucos. Ele quer, Ele vai fazer, se você der lugar.
só quer muitas das vezes orar, pregar, ir para a agenda na igreja chique. Se a igreja não for grande, não for bonita, não tiver um destaque, não posta nem a foto, porque tem vergonha. Eu tenho vergonha de você, que rejeita e menospreza menores coisas, mas que é purificada e santificada no reino, que tem que tem a prazer de estar na presença. Não importa se a igrejinha, se a igrejona, Deus vai te surpreender quando você menos esperar. Ele vai entrar. Eu não sei por onde ele vai começar a despertar você. Mas cuidado, que tem despertamento que o susto é grande. Desperte antes que o susto chegue. Receba força nessa tarde para orar mais, para se consagrar mais e fazer uso do que Ele colocou nas tuas mãos, porque Ele separou exclusividade, nomeou para cada causa, cada tempo e cada coisa, porque em cada coisa Ele tem a solução. Ele faz, Ele vai te levantar. Ramandaia súbria. É um tempo novo para você, irmã Johnny Cleide. O Senhor já socorreu, já abriu a porta e te revestiu. E Ele te diz: agora vai. Eu vou contigo. E ainda quero mais. Ah, Senhor, como está pesado, como está corrido. Tu ainda não viu nada do que Ele vai fazer. Porque não vai ficar por aqui. Diz o Senhor: estou eu assim, afirmando a estaca. E digo a ti que ampliarei os caminhos e a rota. E não te preocupa com nada, porque colocarei nas tuas mãos a provisão. O socorro chegou naquela noite para ti, por conta da promessa. E diz o Senhor: não te preocupe e nem se espante, porque eu vou colocar tudo no lugar. Tu clamaste por alguém, mesmo precisando, a urgência para alguém. Mas o Senhor diz que esta causa está na mão dele e não tem para onde escapar. Está aqui, mulher. Não escapa, não se esconde, porque quem vai fazer sou eu. Se alegre, me adore, porque tu vai me agradecer muito. Eu quero convidar a Quitéria para louvar, para a gente orar. Convidar as intercessoras para orar. Quem quiser oração, venha para cá.